Vamos aqui fazer aqui uma aula sobre raciocínio lógico matemático, né? E antes disso, de adentrarmos diretamente ali nas questões, é de suma importância você ter contato, né, com os conectivos lógicos, né? E infelizmente ou felizmente você vai ter que decorar, tá? Os conectivos lógicos, né? Principalmente seu nome, a leitura, né? E os símbolos, porque eles estarão nas questões. Então, não tem como, não tem como a gente, né, nós irmos para questões sem abordarmos, né, esses conhecimentos, tá? A conjunção, por exemplo, né, ela é representada pelo conectivo e, tá? O símbolo, né, é esse símbolo aqui. Disjunção inclusiva, ó, inclusiva. Perceba que temos duas, né? Temos a inclusiva e a exclusiva, tá? Ela é representada pela ou na proposição, tem esse símbolo. Disjunção exclusiva, né? Temos aqui ou, tá? E o símbolo é parecido com a disjunção inclusiva, só que da exclusiva ele tem um tracinho aqui embaixo, tá? Condicional, as bancas adoram cobrar conhecimento sobre condicional, tanto a negação da condicional quanto sua equivalência, tá? Mas a condicional ela apresenta o conectivo se então e possui, né, esse símbolo aqui, né, um traço aqui apontando aqui para um lado só. Bicondicional, né, ele é representado por leitura com se somente se e, né, diferente da condicional, esse traço é apontado para os dois lados. Negação, tá? Quando se nega uma proposição, usa-se esse til aqui, tá? Ou pode-se usar também esse símbolo. Tanto o til quanto um símbolo. Esse, deixa eu fazer ele um pouquinho mais aqui, ó. Ficou um pouquinho melhor. Desse jeito aqui, tá? Que é a negação. Então você, né? É necessário você decorar isso, tá? Saber que uma conjunção ela possuirá esse símbolo. Se tiver representado, por exemplo, por pela letra, né? Por exemplo, aqui, se o pelo símbolo, ela estará aqui, ó, P, olha lá o símbolo dela, ó, que, tá? O que é o P e o que? É as proposições. Essas proposições estarão na alternativa, lá no enunciado da questão, né? P, por exemplo, ele pode te dar Pedro estuda. O que é o que? É Ana canta, tá? Então, com esse conectivo, tá? Ficaria Pedro estuda e por que e? Porque simplesmente está aqui, tá? E Ana estuda, né? E Ana estuda. E aqui eu só tô para não escrever todos. Se fosse na condicional, ficaria, né? Como falei para vocês, P, olha lá o símbolo da condicional, que, tá? E na parte escrita, né? Na sentença ficaria Pedro estuda, né? Deixa eu vou melhorar aqui. Se, né? Pedro estuda, lembra lá, ó, se, né? Primeiro se, aí você coloca Pedro estuda, vírgula, então, da onde saiu esse então? Do conectivo. Ana, tá? Então você tem que ter esse conhecimento anteriormente, antes de ir para a questão, tá? E mais uma vez aqui, temos aqui os conectivos, né? Os conectivos de negação, ó. Se então, e aqui já está um pouco mais demonstrativo, ó, conforme eu te mostrei, ó, os conectivos, ó, tá? E aí tem as negações, né? Você nega, por exemplo, né? Você tem que entender que nega-se, quando você vai negar, né? O conectivo é e, vai negar a conjunção. Como é que você nega a conjunção? Com ou.
Como é que você nega a disjunção? Ela é ou. Como é que você nega ela? Com e. Se então, como é que você nega ela? Com e. Se somente se, você vai negar como? Você vai negar com ou, tá? E o ou você vai negar com se somente se, que é o contrário. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Se somente se, tá? Então, quando você for negar, eu vou dar um exemplo para vocês, voltando aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, teremos aqui, lembra que eu dei um exemplo desses dois aqui, ó, Pedro estuda e Ana canta, né? Na condicional ficaria, né, simbolizado com o nosso símbolo, né, padrão da condicional, e na hora de transcrever seria, né, seria se Pedro estuda, porque é o P, né, é P e Q, então Ana canta. E se a alternativa pedisse para você negar isso, como é que você ia negar isso? Vamos para a tabela. Condicional, como é que nega o conectivo? É através do e, tá? E para negar aqui a condicional, aprenderemos que se nega-se, né, com Vera Fischer. O que é Vera Fischer? A primeira é verdadeira. A única forma de negar, tá? E... Por que e? Porque e? Porque simplesmente lembra aqui, ó, como é que se nega-se? A condicional com e. Então você vai afirmar a primeira e a segunda é falsa. Porque a Vera Fischer, né? Para ser falso, tem que ser Vera Fischer na condicional. Então vamos aplicar aqui nessa sentença, lembra? Que tinha Pedro estuda e Ana canta, se então, né? Então a primeira tem que ser verdadeira. Então já não usaremos o conectivo sim, então, e sim o conectivo e, lembra? Então ficaria Pedro estuda e vamos tentar para colocar lá, aqui não deixa eu colocar num lugar mais com maior espaço aqui. Vamos tentar aqui em cima aqui. Por exemplo, aqui embaixo aqui. Vamos tentar aqui, por exemplo, né? Ficaria Pedro afirma a primeira, Vera Fischer estuda, conectivo e, por quê? Porque é a forma de negar condicional, né? E a segunda é o que? Ana canta? Agora essa é falsa porque é Vera Fischer. Ana não canta. Tá? Desculpa a palavra aqui porque é ruim de escrever aqui, né? Ana não canta, ou seja, você negou a condicional, tá? Uma negação. Então você tem que se atentar aqui, né? E agora eu vou mostrar para vocês todas as formas de negação aqui, tá? Vou apagar tudo. E cada conectivo tem sua forma de negação. Isso, e respectivamente a sua leitura, tá? De negação. Por exemplo, quando a conjunção será falsa, tá? Vamos aqui para as questões que talvez fique mais claro aqui, tá? Vamos lá. Qual das alternativas apresenta a negação? Olha lá, ó. Negação da proposição.
Se João sorri. Se João sorri. O que te lembra esse se? Vamos lá na tabela. Vamos lá na tabela, né? Vamos lembrar aqui o que é esse se aqui, ó. Se, então, temos uma condicional. Aqui, ó. Se João sorri, né? Temos aqui, vamos colocar João sorri é P. P. Então, o símbolo lá, Maria se encanta. Vamos colocar aqui Maria Q. Podia ser XY, poderia. É só uma forma de representar sem ter que escrever tudo isso aqui, tá? Então ele quer negar essa proposição que é uma condicional. Você lembra como que se nega se é condicional? Lembra da Vera Fischer? Né? Afirma a primeira. Aqui seria verdadeiro. O conectivo condicional, que é o se então, né? Passa a ser o E. O E. E aqui temos falso, complementando Vera Fischer. Então vamos fazer isso na prática. Não vou nem olhar a alternativa aqui, ó. Vamos lá. Primeiro é verdadeiro, então colocamos aqui João, né? João sorri. Então aqui mantemos porque está verdadeiro, né? Você tem que seguir o que está aqui, tá? Se falar que se você vai colocar falso, você tem que tomar em consideração que isso aqui é o enunciado. Vamos no E. Por quê? Porque nega-se a condicional com E. João sorri e Maria falso aqui, ó. Maria, ó. Maria não se encanta. Agora vamos para as alternativas? Ou não olhamos as alternativas? Qual que é o gabarito? C. Temos aqui nosso gabarito. E vê se bate. João sorri e Maria não se encanta. Tá ok? Então, é assim que a Bank Best cobra. Gabarito C. Vamos para a explicação. A negação do conectivo condicional é Vera Fischer, conforme eu já te falei. Mantém-se a primeira proposição, mantemos. Troca-se o se então pelo E, que é a forma de, né, negação. Nega a segunda proposição. Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo até agora, espero eu. Vamos aqui para mais uma aqui, que é essa aqui é para praticar, tá? É para você praticar. Vamos lá. Dado que a proposição, ó lá, temos a proposição, vamos analisar. Se, ó lá, já sabemos que é condicional. A vaca molhada foi para o mato. Temos a primeira proposição. Vamos marcar P. Lembra? Vamos usar P. A vaca molhada foi para o mato. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Temos a segunda proposição. Vamos colocar aqui. Né? Vamos colocar o símbolo da condicional. O que ele quer? Ele quer o quê? Julgue, é verdadeira, julgue o item. Isso aqui é uma questão da IBEST, mas uma questão de certo e errado, tá? As proposições: a vaca malhada foi para o mato e o rato roeu a roupa do rei de Roma são necessariamente verdadeiras. Vamos para a prática aqui, tá? A vaca molhada foi para o mato e o rato roeu a roupa do rei de Roma. São necessariamente verdadeiras? Não. Por quê? Quando eu falei para vocês que a condicional é verdadeira? Quando? Quando é verdadeira? Quando ela é falsa? Verdadeiro, né? Verdadeiro com, né? Com falso. A Vera Fischer, a condicional seria falsa, tá? Aqui ele está falando que isso aqui é verdadeiro, tá? E ele pergunta se a proposição a vaca malhada foi para o mato e o rato roeu a rei de Roma são necessariamente verdadeiras. Não necessariamente. Por quê? Qual que é a única forma de negação da condicional? É
VF. As outras são todas as outras formas. Se, por exemplo, eu colocar a primeira proposição, a vaca malhada não foi para o mato, que ficaria falso aqui. E, por exemplo, afirma a outra, o rato roeu a roupa de homem, verdadeiro. A proposição ficava verdadeira? Ficava. Por quê? Porque a única forma de ser falsa, ele falou que é verdadeira essa proposição, a única forma de ela ser falsa é afirmar a primeira e negar a segunda. Porém, se eu negar a vaca malhada foi para o mato, não foi para o mato, e a segunda for verdadeira, e se as duas for falsa, continua verdadeira? Continua. A única forma é Vera Fischer. E se eu afirmar, e se, por exemplo, as duas for verdadeiras, conforme for cobrou a questão, ela será verdadeira, tá? Ela só não pode ser Vera Fischer. Então, a questão, ela é uma questão bem de interpretação. A proposição, a vaca malhada foi para o mato. A vaca malhada foi para o mato. E o rato roeu a roupa do rei de Oma são necessariamente verdadeiras? Não. Por quê? Tá? Como ele está falando que aqui no enunciado é verdadeiro, tá? Pode justamente acontecer da primeira proposição ser falsa, que mantém, tá? Que mantém aí o item, que mantém sendo verdadeira condicional, e não necessariamente essa proposição deverá ser verdadeira, tá? Então ela não precisa necessariamente verdadeira para atender o enunciado da questão. Por isso o gabarito errado. É uma questão que, além do conceito, tá? Lembrando que é uma questão que, além do conceito, por isso que eu falo, é bom você praticar a leitura, treinar questões. Não é só conteúdo, viu? Você estuda todo o conteúdo, mas você vai pegar uma questão que ela vai te baralhar. E você praticando exercícios, tendo o hábito de leitura, ajuda, tá? É a dica que eu te dou. Vamos aqui para mais uma questão.